O que é importante a gente entender é que tudo isso que eu estou falando com vocês em contexto de mundo se restringe à Europa. Porque, na verdade, a história ela se restringe em dados mundialmente pela Europa. Idade Antiga, Idade Média, que vem posterior. Né? Ela não houve vida em outros continentes. Será que na Ásia, no Japão, na China, sim, houve vida, né? Nos Estados Unidos, que já era colonizado pela Inglaterra, tudo, mas os dados históricos ficaram restringidos inicialmente à Europa como a referência, tá? Para poder a gente compreender bem. E a gente entende que a Europa, geograficamente, ela é um continente de um território onde tem muitos países, né? Alguns um pouco maiores, outros bem menores. E aí esse deslocamento entre os países, a questão do fluir das tendências, das concepções pedagógicas e o fluir tanto de repetir, né, tirar como exemplo o que um país fazia, também de questionar o que um país fazia e o que era a verdade há um tempo atrás não vira mais verdade, as coisas se mudam. Então, enquanto a educação física estava dentro dos ambientes escolares, com aquela característica militar e de medicina, buscando principalmente fortalecer os corpos dos homens para viver mais, para conseguir enfrentar doenças e também para ser preparado para as guerras, começou a ser questionado esses objetivos, começaram a ser questionados, porque tinham países que não participavam de guerras, né? Não eram países que tinham esse objetivo de conquista, esse objetivo de se sobrepor sobre outros e tudo. E aí nós estamos falando como exemplo a Suíça, né? Até hoje a Suíça ela é o quê? Ela é um território neutro, com diversos idiomas, né, oficiais, onde tem os grandes bancos, os relógios. Então, na Suíça, ao invés de usar a educação física como um fortalecimento dos corpos para aquele preparo todo que eu disse anterior, a Suíça tinham diversos pesquisadores, né? A educação era discutida, e aí um primeiro chamado Pestalozzi, um pedagogo suíço, Pestalozzi, coloquem aí, não, desculpa, não é o Pestalozzi primeiro não, o primeiro foi Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, tá bom? Em 1762, ele coloca a primeira outra característica para a educação física escolar. Ele diz que aquela atividade física que acontecia na escola, eram atividades motoras naturais das crianças. E quanto mais cedo a criança executasse esses movimentos físicos no ambiente escolar, né, mas ele, quando adulto, iria se inteirar com o mundo. Olha, isso foi em 1762, século XVIII. Parece que nós estamos falando atualmente, não é? Porque na educação infantil, quanto mais a criança é estimulada em vivências motoras, mais ela consegue ser um adulto com uma consciência corporal maior e ter uma relação com o meio muito melhor. Quando se fala uma relação com o meio, é o meio ambiente, não, o meio com que se vive. Não chegar atrasado, ter um ritmo, ter consciência do seu corpo, lateralidade, esquerda, direita, em cima e embaixo, e todas as coisas que precisam ser trabalhadas na infância, dentro da educação física, não é? Com a criança. Então, Jean-Jacques Rousseau, ele muda o conceito da educação física em 1762, falando assim, olha, a atividade da educação física ela não é apenas para fortalecer e deixar os corpos saudáveis, não. Ela também, através da atividade física, ela vai fazer, com exercícios naturais, ela vai fazer com que o homem se relacione melhor com o meio, ele com o meio, o corpo dele com o meio numa consciência. Bacana isso, né? E aí, em algumas escolas, aquele perfil de educação física ele começa a mudar. É lógico que tinham países que a educação física ela tinha que estar fortalecida mesmo, né? Como eu disse na Alemanha. Vou mostrar para vocês aqui, tem um slide, aliás, vocês vão ver o slide aí, onde Basedow,
em 1774, ele coloca, né, uma educação física, estabelece a educação física da Alemanha baseada no currículo, como acontecia na Grécia Clássica, né? Esparta, na Grécia Clássica, com aqueles exercícios fundamentados em movimentos militares, tá? Bom, e aí, no comecinho do século XIX, em 1800, outro pedagogo suíço foi um berço dos pedagogos, mas assim, no sentido de apurar cada vez mais e colocar a educação física na importância que ela tem, que teria que ter e que tem, né? Quando ela é bem estudada, quando ela é bem compreendida, quando ela passa dos limites apenas da execução física para cá e para lá, né? Quando se entende que a atividade motora, as vivências motoras, elas vão fazer com que o cidadão, com que a pessoa, o indivíduo, ele seja muito mais consciente e consiga ter muito mais sucesso em todas as tarefas que ele quiser fazer, né? De pensar, de elaborar, o que for. Não são tarefas apenas de execução motora. Todas as tarefas que ele quiser fazer e ir adiante, né? Estrategicamente. Então, além do bem-estar físico e do bem-estar geral do indivíduo, não só o físico. Quando dá em 1800, Pestalozzi, um outro pedagogo suíço, ele fala o seguinte, que a atividade física é uma necessidade natural das pessoas. Ela tem que acontecer. Então, a educação física era uma das principais disciplinas da escola, quando ela, com o trabalho dela, com a questão de a relação dela com a informação, formação, não é informação lá, tá? Formação física, desenvolvimento sensorial, ela influenciava o desenvolvimento integral do indivíduo, ela promovia, provocava o desenvolvimento integral do indivíduo, tá? Então, nós temos uma educação física que ela começa na Europa de uma maneira geral, focada na questão da medicina e do militarismo, de fortalecimento de corpos e deixando esses corpos mais saudáveis e vivendo mais. E depois começam a vir outras teorias falando que aquela atividade física, ela melhorava a relação do indivíduo com o meio, fazia com que o indivíduo tivesse uma maior consciência e maior desenvolvimento, não é? Ia provocar um desenvolvimento integral. E aí foram dois pedagogos suíços que defenderam essas teorias. Em 1762, Rousseau, vocês vão ver como é que escreve, tá no PowerPoint e também no roteiro de estudos, e Pestalozzi em 1800, quer dizer, o ano 1 do século XIX, né? E a Alemanha que incluiu a educação física como um todo, mas aí com tendências militares. A Alemanha não acatou os conceitos e a teoria de Rousseau e de Pestalozzi. Ela continuou com uma educação física formadora de corpos fortes através de exercícios militares. Quando chega em 1820, na Suécia, que também é outro país que não participou dessas guerras todas e tal, a Suécia faz uma vanguarda extrema, porque ela coloca como na legislação que as pessoas que tivessem alguma deficiência ou alguma necessidade especial, elas deveriam participar das aulas de educação física, a não ser que fosse algo que a impossibilitasse. Então, o que a gente vê? A gente vê que na Suécia, em 1820, início do século XIX, houve a primeira ação de inclusão da educação física no planeta, na Terra. E só para a gente saber uma diferença de tempo, no Brasil, essa questão da inclusão da educação física, ela só aconteceu na LDB em 1996, na Lei 9394/96. Ou seja, 1896, uma diferençazinha de 170 anos, mais ou menos, né? Ok? Daqui a pouco vem o próximo.